Então, boa noite, pessoas. Em nome do Filosofia, Cultura e Política, eu gostaria de saudar todos vocês que estão aqui presentes, que aceitaram esse convite para que a gente faça aquilo que a gente chama de um workshop, a partir desse tema, do desejo, da normalização, dos processos de normalização, tendo em vista aspectos importantes do mundo que a gente vive atualmente, né? Então, eu queria dividir um pouco o tempo para que a gente pudesse também conversar, que vocês pudessem se colocar, colocar questões, fazer observações. Então, eu vou falar mais ou menos uns 45 minutos, no máximo, para que nós tenhamos um tempo para que possa haver alguma interação entre nós, tá bom? Então, veja só, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que quando a gente fala de desejo hoje, a gente fala principalmente no campo psi, mesmo que nesse campo psi não seja apenas de psicanalistas, mas eu duvido muito que no campo psi se possa relacionar desejo, por exemplo, com vontade, ou desejo com necessidade, né? Ou seja, nós temos hoje uma concepção de desejo que é marcada, enfim, pela perspectiva da psicanálise, né? Em especial na perspectiva de Freud e Lacan, porque foi Lacan quem insistiu muito, né, nessa questão do desejo. De todo modo, como eu disse, de uma maneira geral, nós não confundimos, né, na nossa contemporaneidade, desejo com necessidade ou desejo com vontade. O que significa dizer que essa expressão, essa palavra desejo e essa expressão sujeito do desejo tem uma história, né? Uma história longa, digamos assim. Não é uma história que começa no século XIX, não é uma história que começa com a psicanálise, mas é uma história que vem de muito longe, né? Na nossa cultura do Ocidente, evidentemente. Não vamos entrar, por enquanto, no mérito, né, de que existem outras culturas e que essas outras culturas podem ter produzido uma outra concepção de desejo. De todo modo, é apenas para ressaltar de início, né, de que nós tendemos muito, pelo uso que nós fazemos das palavras, das expressões, por um certo hábito que a gente adquire, nas nossas profissões, de naturalizar, de deshistoricizar aquilo que é histórico, né? Aquilo que surge num determinado momento, em determinadas circunstâncias, para responder a determinadas questões, a determinados problemas, né? Então, né, se pensarmos, por exemplo, ainda na psicanálise, a psicanálise surge não exclusivamente da cabeça do seu criador, do seu fundador, como uma espécie de passe de mágica, uma espécie assim de genialidade, né? A psicanálise surge no interior de uma série de questões e ela vai ser uma resposta para uma série de questões que são colocadas imediatamente na época, nessa segunda metade do século XIX,
mas ao mesmo tempo ela tem, nós sabemos, uma certa singularidade, uma certa especificidade no tratamento dessas questões que naquela época se chamava de doença dos nervos e mesmo de doenças mentais, né? Que é um vocabulário que Freud vai utilizar, porque quando você está construindo um campo de conhecimento, um novo campo de saber, né, uma nova ciência, pô, essa criação, essa invenção, não se dá assim de uma hora para outra, né? Ela é um processo, ela é uma conquista. E uma dessas conquistas diz respeito ao vocabulário próprio, à terminologia própria daquele campo. E isso não se dá, repito, de uma hora para outra, né? É preciso que haja um processo, é preciso que haja confrontos, é preciso que haja lutas, né? É preciso que haja, né, uma série de acontecimentos que podem ser grandes acontecimentos históricos, como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, pode ser grandes acontecimentos políticos, como, por exemplo, as revoluções, né, a Revolução de 1918 na União Soviética, ou a queda dos grandes impérios, como o Império Alemão, e o Império Austro-Húngaro, né? Então, tem esses grandes acontecimentos. Mas também tem acontecimentos mais pontuais, né? Como, por exemplo, o fato de que, digamos assim, no Conselho Federal de Medicina de Viena chegaram várias queixas, né, de que profissionais não médicos estavam utilizando estavam atendendo pacientes com problemas mentais e que isso deveria ser proibido, né? Então aí Freud responde com esse texto sobre a psicanálise leiga, né? E a partir desse texto ele abandona paciente médico, né? Essas expressões paciente médico, né? Que durante muito tempo ele vai utilizar, né? Ele vai falar do psicanalista, do analista, como Arzt, como médico. Vai falar dos analisantes como os pacientes, né? Entende? Então, a partir desse momento, ele abandona esse vocabulário e vai, digamos assim, impor um outro vocabulário que nós conhecemos, que é o do analista e o do analisante, né? Então, nesse sentido, que eu gostaria assim de ressaltar que quando nós definimos o sujeito como sujeito do desejo, isso tem uma história. Repito, uma longa história, mas que ganha um contorno específico, na psicanálise. A mesma coisa acontece com a ideia de norma, com a ideia de normalização, né? Que remete ao que é normal, ao que é patológico, né? Então, a mesma coisa nesse aspecto, porque essa ideia de norma, a relação da norma com a lei, tem uma origem no campo do direito, uma origem jurídica, e, ao mesmo tempo, uma origem no campo da biologia, né? No campo, das doenças enfim. Então, temos, então, duas palavras que estão no título desse workshop, que são mais do que palavras, né? São conceitos. São mais que conceitos, né? Exprimem um determinado modo pelo qual nós nos relacionamos com a gente mesmo e nos relacionamos com os outros na vida social, em meio à cultura, né? Então, esse processo de historicização é, para mim, sempre muito importante e fundamental. Quer dizer, é assim que eu procedo, né? Quando eu penso, quando eu me coloco, quando eu discuto essas questões,
eu sempre penso, a partir, de uma perspectiva histórica, né. Esse é um ponto primeiro. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é exatamente o fato de que, né, tanto a ideia de desejo quanto a ideia de normalização, elas representam exatamente o que no nosso horizonte atual, no mundo em que nós vivemos hoje. E como eu caracterizo o mundo que nós vivemos hoje, né? Vou dizer aqui uma caracterização, que é uma caracterização, enfim, que está de acordo com vários pensadores, com vários autores, que eu chamaria dessa, né, desse novo processo de entendimento do mundo que nós chamamos, então, de neoliberalismo. E o que é que eu entendo por neoliberalismo? Eu entendo por neoliberalismo muito mais do que um conceito que vai ser definido do ponto de vista econômico, né? Então, o neoliberalismo, como uma certa etapa do capitalismo, né, que se caracteriza, por exemplo, pela retirada do Estado, né, pela, enfim, por uma certa ideia de mercado, de competitividade, de atribuições que vão separar, né, do ponto de vista, por exemplo, do gênero, o que compete aos homens, o que compete às mulheres, enfim. Mas, quer dizer, dentro de teorias mais assim, que durante muito tempo foram as teorias que procuraram explicar o neoliberalismo, o neoliberalismo era compreendido a partir da sua função econômica, né? Como uma etapa do capitalismo, caracterizada, como eu falei antes, por uma espécie assim de redução do Estado ao seu mínimo, né? Uma ideia, portanto, de que o Estado deveria se retirar de uma série de interferências, né, no funcionamento social. Bom, a partir de um determinado momento, né, essa concepção de neoliberalismo, ela sofreu digamos assim, um deslocamento, uma mudança muito importante, né? Isso se deve, entre outras coisas, à publicação, em 2004, portanto, há mais de 20 anos atrás, de um curso de Michel Foucault chamado O Nascimento da Biopolítica, que, apesar desse título, que hoje sabemos foi um título, Foucault precisava dar um título para o curso, ele deu um título meio apressado. Na verdade, o curso é muito mais uma análise do liberalismo e do neoliberalismo. E essa análise feita por Foucault, ela vai, sem desconsiderar o aspecto econômico do neoliberalismo, vai tratar o neoliberalismo muito mais como no título do livro de Christian Laval e Pierre Dardot, como uma nova razão do mundo, como uma nova expressão da racionalidade. E essa nova expressão da racionalidade, ela quer dizer, entre outras coisas, que é mostrar como aquilo que não era medido pela economia, passa também a ser medido, avaliado e julgado pela economia, né? Então, esse campo é justamente o campo que nós poderíamos chamar, né, de uma maneira muito geral,
o campo dos afetos, né? O campo dos afetos, né? Então, isso é uma ideia muito importante. Quer dizer, o neoliberalismo é muito mais do que uma concepção econômica. Ele se constitui numa posição que também é subjetiva. Ele se constitui numa determinada maneira de viver, um determinado modo de vida, né? Isso é um ponto importante. Um outro ponto importante e aí, claro, né, Foucault vai fazer uma análise do liberalismo clássico e depois uma análise das modificações ocorridas no liberalismo clássico, no final da década de 20, em consonância com a crise econômica do final dos anos 20, o famoso crash da Bolsa de Nova York, né? E o advento dos regimes totalitários, do nazismo, do fascismo, né? Que nós sabemos o quanto Freud foi muito arguto em desenhar essa mudança já no começo dos anos 20, em Psicologia das Massas e Análise do Eu. Pois bem, essas mudanças todas, elas vão exigir uma reorganização da vida econômica e da vida social, né? Então, Foucault vai analisar essa reorganização, falando do que acontece na Alemanha, né? No chamado ordo-liberalismo, né? Com uma influência muito grande da escola austríaca, né? Então, enfim, e ao mesmo tempo, depois, aquilo que vai acontecer na França. Isso é importante, quer dizer, que tipo de mudança está sendo imprimida, por exemplo, no mundo do trabalho, na década de 60, na metade, né, da década de 60 para frente, na França. Mas ele vai concentrar a sua análise no neoliberalismo americano, que é o que nos interessa mais de perto, porque o neoliberalismo brasileiro ele surge à sombra, tentando copiar o neoliberalismo americano, da famosa escola de Chicago, né? Nosso penúltimo, quer dizer, o ministro da Fazenda da época de Bolsonaro, ele estudou na Universidade de Chicago, né? Então, ele estudou lá economia, fez o seu doutorado, aliás, com uma bolsa da CAPES, na, 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 na Universidade de Chicago. Então, ele foi um aluno dileto da Escola de Chicago, né? Então, digamos, essas portas que Michel Foucault abriu, né? Por exemplo, analisando a ideia de capital humano, né? De que nós temos que o sujeito ele possui um capital que os neoliberais americanos vão chamar de capital humano, ou seja, não só as suas potencialidades para o mundo do trabalho, mas principalmente a aquisição de competências, de aptidões para que você possa concorrer no mundo do trabalho, né? E concorrer no mundo do trabalho a partir de si mesmo, voltado, né, para o reconhecimento das suas aptidões, aquilo que Foucault vai chamar do empreendedor de si mesmo, né? Ou ainda, como querem algumas traduções, o empresário de si mesmo. Ou seja, você vai, você vai vencer na vida a partir das suas qualidades, do desenvolvimento das suas qualidades, de como você adquire competências, de que cursos o seu Lattes, no caso da universidade, né? O seu currículo vitae, aquilo que você apresenta quando você se candidata a postos de trabalho, né? Então, isso que... Por quê? Porque nós estamos num mundo que é um mundo da concorrência, num mundo da competitividade.
né? E num mundo em que você deve ser o gestor da sua vida. E os obstáculos que você enfrenta, eles são obstáculos que não devem ser compreendidos como resultado, como questões sociais, questões conjunturais, questões estruturais. Não, né? São, né, as dificuldades que você tem, os avanços que você tem, os progressos ou os fracassos que você tem, eles se devem unicamente a você, ao modo como você gerencia a sua vida. Então, essa palavra gerência, gerente, gestão, né? Essa palavra, ela está ali, disseminada no mundo em que a gente vive. Absolutamente disseminada mesmo nos lugares como a universidade, digo, as universidades públicas, né, que, em princípio, são focos de resistência contra estratégias de dominação. Mesmo a minha universidade, que é do departamento de pessoal, é agora a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoal, né? Então, essa ideia da gestão que, ou seja, que transforma todas as instituições a partir do modelo da empresa. Isso também é algo muito importante. Bom, então é claro que nenhum filósofo, que nenhum pensador vai, digamos assim, resolver todos os problemas. Na verdade, né, certamente a grandeza de um pensador, a grandeza de um filósofo, está muito mais nas portas que ele abre, nos problemas que ele coloca, né? No modo como ele renova velhos problemas, antigos problemas. E isso acontece muito com essas análises que Foucault fez do neoliberalismo. Ou seja, né, ele abriu uma grande porta, né, quando parte do princípio que o neoliberalismo não é tão somente uma doutrina econômica, mas que muito mais, né, muito mais que isso, o neoliberalismo uma certa, é uma nova racionalidade, é uma nova razão do mundo que implica numa mudança, num deslocamento da nossa posição subjetiva, na medida, né, que são esses valores neoliberais que vão passar a nos guiar, né, que vão passar a nos guiar. Bom, aberta essa porta, né, como é que nós podemos caminhar por essa estrada que se abre diante de nós, né? Isso, então, se mostra muito, bastante, em toda a discussão que se faz, né, nos últimos 20 anos a propósito das consequências psíquicas dessa nova situação, né? Do sofrimento psíquico causado por essa nova situação, né? Então, esse é, digamos assim, um dos papéis mais importantes desempenhado por essa porta, repito, que Foucault abriu para discutirmos a questão do neoliberalismo, do sofrimento psíquico no interior do neoliberalismo, né? Pois bem, o que é que isso tudo tem a ver com o desejo, né? Partindo do princípio, né, partindo de uma posição psicanalítica, e como eu disse a vocês, que eu não, 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 não creio que outras correntes da psicologia, mas alguém já eh, meu daimon já me cutucou aqui dizendo, ah, não, mas tem outras terapias, outras formas que tem uma outra concepção, que nem se fala de desejo, enfim, que trabalha só no nível da consciência. Então, mas eu estou aqui pensando essa discussão da dimensão psíquica a partir dessa outra porta que foi aberta pela psicanálise, né?
Então, como juntar sem misturar tanto essas duas portas? A porta aberta por Foucault e, e o caminho que a psicanálise segue a partir dessas portas abertas por Foucault, né? Nós podemos encontrar, um, ex- um exemplo disso no famoso livro de Dardot e Laval, A Nova Razão do Mundo, né? Ensaio sobre a sociedade neoliberal, justamente quando ele discute o sujeito neoliberal, o neo-sujeito, né? Quando ele vai, então, retomar uma, uma posição psicanalítica muito baseada em Lacan e na escola lacaniana. No Brasil, nós temos esse livro muito volumoso sobre o neoliberalismo e o sofrimento psíquico, que é o resultado de anos de pesquisa e de investigação, né, do LATESFIP, do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, não é? Da USP, do Instituto de Psicologia, que tem à frente Christian Dunca, Vladimir Safatli e Nelson da Silva Júnior, né? Então, uma série de pesquisas, tanto no exterior quanto no Brasil. Se vocês colocarem, né, é, no Google, neoliberalismo e sofrimento psíquico, vocês vão ver, então, né, que tem uma enxurrada de artigos, né, um grande número de artigos que debatem essa questão. Tá? E, se nós partirmos do ponto de vista é, da, da ideia do desejo, que parece que já está claro para nós é como esse caráter de insatisfação permanente do desejo pulsional, essa insatisfação permanente, ela é, digamos assim, assimilada por nós na sociedade neoliberal. Ou seja, uma falta sempre presente, uma incompletude sempre presente, é, uma, é, uma sede de sucesso que nunca é saciada e um desejo que se torna no limite irrealizável e que a gente está sempre, né, procurando alguma coisa e atingimos um objetivo, e esse objetivo já não nos basta, outros e outros, né? Ou seja, nós entramos nessa, nesse jogo, nós entramos nesse círculo vicioso com muita facilidade, né? E isso provoca uma série de desconforto e talvez muito mais frustrações do que satisfações, né? E quanto isso tem consequências e efeitos na sua vida familiar, no seu círculo de amizades, nos seus relacionamentos profissionais, etc, 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 né? E quanto essa permanente insatisfação gera uma série de conflitos, né? Então, todos nós, né, sabemos disso, porque todos nós não estamos isentos de tudo isso, né? Nós estamos fazendo parte desse processo, né? Então, nós sabemos exatamente o que é que está em jogo nessa questão. Pois bem, né, como é, então, que estratégias essa nova racionalidade ela apresenta, né, na tentativa de normalizar o desejo, de normalizar esse caráter, digamos assim, de incompletude permanente do desejo, né? E aqui, é claro, né, não se trata apenas do desejo no campo do erótico, do sexual, mas do desejo
mais amplo no campo do sucesso, por exemplo, do êxito, né? Do reconhecimento do seu valor, né? Enfim, então é necessário, portanto, porque é claro que isso gera conflitos, gera desconforto, né? Gera angústia, gera problemas. E aí então está, digamos assim, o ponto que eu gostaria de chegar, que é que estratégias de normalização do desejo se apresenta hoje na sociedade em que a gente vive. E como é que se pode, né, digamos assim, é, é, enfrentar essas estratégias dominantes, né? Essas estratégias, elas são, por exemplo, é, novas formas, entre aspas, de procedimentos terapêuticos, como, por exemplo, coaching, né? Há atividades desse acompanhante, desse treinador, né? É, desse treinador. Essa palavra em inglês, ela também é referida, por exemplo, ao treinador de um time de futebol, né? Então vejam como, talvez com essa imagem do futebol, a gente possa entender bem, né, que o futebol, independente de acompanharmos ou não, gostarmos ou não, mas de algum modo faz parte da nossa cultura, né? No mês de março, eu tive em São Paulo no final de semana e eu estava morando na Pompeia, quer dizer, muito próximo do Allianz Parque, né? Então eu tive muita ideia, assim, né? Muito próximo de mim do que é essa multidão, né? Que vai assistir um jogo de futebol, né? Então, então o que eu estou querendo dizer é que esse treinador, né? Como se treina um time de futebol, que tem que ganhar de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Mesmo que seja com 1-0. O ideal é que ganhe de 4-0, de 5-0, né? Mas o importante é ganhar o jogo, é obter os pontos, é subir na tabela, né? É competir entre os maiores para poder se tornar possivelmente o campeão, né? Daí o treinamento, daí o treinamento, daí a organização do time, né? Ora, né? A ideia, portanto, mas no caso do Brasil, no caso do futebol, tem algo aí que, digamos assim, ainda talvez nos diferencie, que é a performance individual dos jogadores, aquilo que se chama o talento do jogador brasileiro, aquele que dá 2 dribles e resolve a partida, né? Por exemplo, né? Então, isso talvez seja ainda um diferencial nessa comparação do time de futebol e de um grupo de pessoas que estão numa sala assistindo a uma palestra de um coach, de um treinador, né? Ou seja, na verdade, o que se está fazendo ali é justamente um ajuste do sujeito, né, a esse mundo competitivo no qual ele vive. E esse ajuste do sujeito, né, ele se baseia justamente na ideia de que, antes de mais nada, o sujeito tem que se ajudar, né? Então, toda uma literatura que existe da autoajuda e essa ideia, né, de que, né, se o sujeito descobre o modo como ele se ajuda, então, maravilha, né? Então, o papel do treinamento, o papel do coach chegou ao seu objetivo. Entende? Então, essa pessoa, entre aspas, curada, pode agora seguir a sua vida, né? Porque ela vai saber como lidar com suas frustrações e transformar essas frustrações em grandes êxitos, em grandes sucessos, né? Toda essa série de terapias alternativas
que são sempre terapias de um caráter para que o sujeito se concilie com a sociedade em que a gente vive, né. E aí nós temos cada um de vocês pode dizer, né, o que se enfim, o que se faz, cada um vai dar um exemplo. Então tem a as constelação familiar, enfim, né, tem várias terapias hoje, né, até as do abraço, né, então, assim, eu já enfim, você encontra pessoas que trabalham nessa direção da terapia do abraço, você nem precisa estar lá no local onde essa pessoa atende, recebe, né. A pessoa te encontra, abre os braços, te abraça, você está bem, etc, etc, né. Então nós temos essas alternativas todas, né. Vejam como essas terapias alternativas que se terapias alternativas que se dizem alternativas em relação a certas, digamos assim, as certas práticas de terapia, psicológicas já muito estabelecidas e também, às vezes, principalmente a psicanálise, elas têm muito pouco de alternativas, na verdade, né. Na verdade, elas são terapias, né, por exemplo, a Isabela diz: "Terapia de conversão, terapia cristã", né. Então, todas essas, né, todas essas, eh, todas essas terapias que se dizem alternativas, de um modo geral, Quantas vezes por dia? Elis, por Hã? favor, Elis, feche o seu microfone, por favor. Tá. Todas as vezes, enfim, eu estava dizendo, né, elas não são alternativas, elas são sempre formas de conciliação, né, em que o sujeito precisa se conciliar, o sujeito precisa se adaptar, o sujeito, né, precisa, enfim, né, sobreviver nas formas de adaptação, tá. Então, o que significa um processo de normalização que diz respeito agora ao desejo, né, ao desejo no seu sentido mais, digamos assim, mais primeiro, né, no sentido psicanalítico do desejo, que diz respeito ao desejo do sujeito, né. Então, esses processos de normalização, às vezes são processos que 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 são quase que invisíveis, ou processos dos quais a gente não se dá conta. Mas como eles estão, digamos assim, bastante disseminados no campo social, bastante disseminados no campo da cultura em que a gente vive. Por exemplo, né, muitas vezes você vê pessoas LGBT que têm presenças na televisão, que fazem parte de corpos de jurados na televisão, que fazem falas na televisão, né, tá. Muitas vezes, o Eric está dando aqui uma boa fez uma boa observação aqui. Importante que vocês façam essas observações que me alertam e que me corrigem, né. Muitas vezes, essa essas posições, são chamadas assim em relação à homossexualidade. É muito, muito comum dizer assim: "A pessoa já nasceu assim". Então você não pode ter preconceito, porque a pessoa não tem culpa, ela já nasceu assim, né. Então nós temos, uma das formas de normalização muito comuns e muito eficientes, é justamente a ideia de que há uma origem biológica no interior, por exemplo, das diversidades, sexuais que estão assolando agora o nosso tempo, a nossa época, né. Quer dizer, é isso que diz respeito
muito, 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 por exemplo, a psicanálise, até a própria filosofia, né, com as famosas discussões sobre as questões de gênero, né? Quer dizer, como é que os problemas, as questões que são nossas contemporâneas, né? Não é que só agora tem pessoas trans, por exemplo. Não, né? Sempre houve pessoas trans, né? Só que agora nós temos essa questão como uma questão, né? Uma questão importante, uma questão fundamental, né? Um outro grupo, que é um grupo que pouco aparece nas discussões, que é o grupo dos intersexos, por exemplo, que tem uma questão muito particular, que é o fato de que os intersexos eles estão ligados muito fortemente a questões biológicas, a questões anatômicas, né? Então, quais são os dispositivos de normalização que nós dispomos hoje? E como esses dispositivos de normalização, eles têm uma eficácia muito grande no campo do desejo. E como é que a partir, por exemplo, do campo psicanalítico, nós podemos enfrentar essas questões com menos medo, com menos receio, digamos assim, de trair certos postulados psicanalíticos, né? Eu acho que a grande questão é justamente essa, é que nesse deslocamento que o campo da sexualidade tem hoje, nós precisamos repetir o gesto do pai fundador, né? Provocar deslocamentos. A psicanálise só foi possível justamente porque Freud enfrentou, né, um certo, né, um certo campo, né, de, 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 é, de saber e de teoria e de prática, né, que era um campo muito marcado pela medicina e pela psiquiatria, né? Então, o tempo de Freud exigiu uma certa posição que ele levou até as últimas consequências, né? Depois, os outros tempos na história da psicanálise. O próprio Freud, né, fez um retorno a ele mesmo, né, provocado pelas dissidências, pela dissidência de Jung, pela dissidência de Adler, por exemplo. O que são os chamados escritos técnicos de Freud, né? O que são os chamados textos da metapsicologia, senão um retorno de Freud a ele mesmo, né? Só que esse retorno de Freud a ele mesmo não é um retorno igual, não é retornar ao igual, né? Não é retornar ao igual, é enfrentar com certas, né, dispositivos psicanalíticos que ele criou uma série de novos problemas, né? Por exemplo, os sofrimentos advindos da guerra, né? Os escritos técnicos, a metapsicologia, ela coincide com o pré-Primeira Guerra Mundial e com a própria Primeira Guerra Mundial. Então, eu creio que é preciso também historicizar a própria psicanálise, né? Quer dizer, então, voltando para hoje, né? Como é que nós podemos discutir criticamente? Como é que nós podemos enfrentar esses processos que, ora, são muito claros, muito visíveis, muito violentos, e que, ora, são menos visíveis, mais sutis, mas nem por isso menos violentos do que, né, esses processos de normalização do desejo, né? Para que o próprio desejo do sujeito se adeque às estratégias eh, eh, de, de competitividade, de concorrência no mundo em que a gente vive. Ou seja, né? Como que o sujeito pode psiquicamente enfrentar,
né, esse mundo em que nós vivemos marcado pela concorrência e pela competitividade, né? Entende? Que sujeito é esse? Que sujeito, como deve ser esse sujeito? Então, aqui eu lanço a questão fundamental. Antes de mais nada, um sujeito que seja capaz de normalizar o seu desejo, né? Porque muitas das dificuldades e muitas das questões que se enfrenta hoje advêm justamente, né, da possibilidade de que o sujeito quer, enfim, né, enfrentar, viver o seu desejo e, e tornar esse desejo justificado, legítimo, né, num mundo que vai tentar o tempo todo normalizar, né? E até que ponto a própria psicanálise está, digamos assim, aberta para que ela não possa, de algum modo, né, estar, de algum modo, de uma forma sutil às vezes, mas de uma forma mais contundente outras vezes, participando desses processos de normalização. Então, essa é uma questão que me parece que é uma questão importante, uma questão necessária, né? E que diz respeito, né, diretamente com o nosso presente, pensando também em certas peculiaridades da cultura brasileira, da nossa história, que é uma história marcada, a gente sabe, pela experiência colonial, pela experiência da escravização, pelo desnível social muito grande, por uma diferença ainda muito grande de oportunidades, né? O que é, então, competir e concorrer na sociedade brasileira, na cultura brasileira, né? Onde outros elementos estão sempre presentes, como, por exemplo, a cor da pele, né? Como, por exemplo, a origem do ponto de vista social. Então, acho que são questões e problemas que nos interessam, e o meu convite que agora vocês possam sim também dizer, se manifestar, se colocar, tá bom? Então a palavra está franqueada a vocês. É, basta colocar a mãozinha, né? Vamos lá. Eu vi que muitos aqui são psicanalistas, enfim, né? Que podem talvez falar um pouco, né, da sua própria experiência, falar um pouco assim do. É muito importante também, né? Porque vocês têm um trabalho, né? Por exemplo, aqui a Isabela fez um comentário, né? Vou ler o comentário aqui da Isabela. Ela diz que parece que a gente voltou a 1920, né? De novo, não é dado a todos desejar, a obediência me impressiona. E o Eric Guzmão, psicanalista, diz assim, as terapias alternativas não se chamam alternativas, são os médicos e o psicólogo que chamam desta forma, né? Bom, então vamos trocar aí essas outras alternativas, Eric, que muitas vezes se apresentam como, digamos assim, terapias, enfim, que não são aquelas que estão estabelecidas pelos, pelos conselhos federais, pelo Conselho Federal de Psicologia, aquelas que não se aprende nas faculdades de psicologia, por exemplo, né? Que são desenvolvidas por outros caminhos, digamos assim. Quem gostaria de dizer alguma coisa, questionar, colocar alguma questão, né? Gente, Guilherme Strunk,
Você que está aí me olhando, você não quer colocar, dizer nada? Falar alguma coisa. Boa Ótimo. noite. Queria falar mais sobre o quanto que a nossa subjetividade é sequestrada pelo neoliberalismo, né? Que o nosso desejo, eu não sei se é nosso, Uhum, porque ele é construído ao longo da vida, desde que eu nasci, né? Eu tive um monte de etapas a cumprir ao longo da minha vida, que já fazem bastante anos, cheguei a uhum, algum tempo, não, eu cheguei antes de muita gente aqui. É, eu sempre tive etapas a cumprir da escola, né? Porque eu ia ser sim. alguma coisa quando eu me alfabetizasse, no primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Depois ia ser alguma coisa fazendo a faculdade, depois no trabalho. O trabalho sempre me exigia muitas coisas, né? Estagiário para conseguir um outro cargo, uma gerência, uma chefia, seja o que for, uma direção em tudo, né? E sempre isso roubou muito. Quem sou eu? Né? Qual é o meu desejo? Eu sou essa pessoa que foi formado, né? Treinado para ser um aparato do sistema produtivo, né? Os meus desejos, né, que estão, que eram talvez construídos no intervalo dessas conquistas, que seria o fato deles serem umas férias, uma viagem, ou dependendo das suas condições sociais, uma ou outra, dependendo da situação, né? Passar um final de semana fora, ou o que for, né? Tudo isso, os desejos, ir ao restaurante e as distrações, né? Ir ao cinema, bar com os amigos, né? E sempre ligado a algum tipo de consumo. Eu tinha que ter dinheiro, porque sem dinheiro eu não poderia nem me distrair, né? Eu distrair, será que era prazer? Isso tudo são desejos meus, não são desejos que estão implantados por todo o capitalismo, o neoliberalismo, né? Porque, de alguma maneira, a minha vida, de alguma forma, assim, eu fiz várias coisas, eu pensei em conquistar muitas coisas, eu fui induzido a conquistar muitas coisas quando era jovem, né? E o que eu conquistei já agora, né, já aposentado e tudo, é que eu não sou mais jovem. Esse é o resultado das minhas conquistas. Lógico que teve várias capturas, né? Vários enganos e desenganos ao longo desse tempo, até eu, graças a Deus, construir uma percepção mais clara, né? De quanto a minha pessoa foi sequestrada, meus desejos, eu fui sequestrado por esse sistema. Então, para não estender muito mais, eu vou encerrar. E gostaria, né, da sua opinião sobre isso. Não, eu penso assim, quer dizer, bom, eu quero dizer a vocês que não sou psicanalista, né? Quer dizer, então, vou fazer, então, assim, o que eu posso também, talvez, falar também é um pouco, mas também a gente não pode ser romântico e ingênuo de achar que nós vamos, em qualquer circunstância, realizar os nossos desejos, né? Quer dizer, isso seria romantizar demais a vida, seria uma posição ingênua diante da vida. Tá? Viver significa exatamente isso, sobreviver, ter sonhos que vão ser realizados, tem sonhos que não vão ser realizados, e tem coisas que vão acontecer na sua vida e que você não espera que elas aconteçam, né? Que elas não esperam que elas aconteçam. E que vão são as oportunidades, os acasos, que aí você agarra, que aí você precisa ter coragem, você precisa ter, enfim. Porque às vezes também você tem grandes oportunidades
Mas aí tem uma série de fatores que impedem que você agarre as oportunidades, entendeu? Se eu for dar um exemplo pessoal, eu nunca pensei na minha vida que eu ia saber alemão o suficiente, um cara da Ilha do Marajó, do estado do Pará, um lugar que não tem praticamente nenhuma influência, não tem colônias alemãs, nada disso. Eu nunca pensei que eu fosse estudar alemão o suficiente para me tornar um tradutor de Freud, de Nietzsche, de Walter Benjamin, entendeu? Mas eu também não sou tão jovem, mas numa época em que o DAD, o Serviço de Intercâmbio Acadêmico da Alemanha, jogava bolsas de estudo pela janela, entendeu? Então, como a Alemanha não é um país assim que as pessoas sonham viajar ou morar, principalmente, né? Naquela época, há 40 anos atrás, né? Enfim, né? Como uma língua considerada difícil, né? Mas foi a bolsa que jogaram pela janela quando eu estava passando, viu? Aí peguei. Então, às vezes você tem oportunidades em que você também, enfim, às vezes por uma série de circunstâncias você não segura a onda. Tem também as questões de gênero, né? Isso é muito importante também, né? Quer dizer, as mulheres têm muitos, às vezes, muito mais dificuldades de poder, né, agarrar o acaso, etc, etc, né? Tá? Agarrar no acaso, muitos problemas devidos à nossa sociedade. Eu vou usar o clichê verdadeiro, né, que é muito patriarcal, essa destinação das mulheres para o casamento, para a maternidade, né? Enfim, tudo isso também muito complicado, que mostra como essas relações entre o desejo e com o desejo são marcadas também muito socialmente, historicamente, culturalmente, né? Isso é muito claro também, né? Muito claro. Agora, a questão toda, né, Guilherme, é exatamente que a gente tem que criar alternativas, né? Senão, quer dizer, a gente tem que criar quer dizer, a gente tem que pensar como é que a gente pode, sem romantizar, né, claro, e sem ser demasiado ingênuo, como é que a gente pode viver com o mínimo necessário de prazer, né? Porque também a nossa cultura, que é profundamente cristã, ela valoriza demais o sofrimento. Também tem isso, né? É sofrendo que você aprende. Sem sofrer, você não. E como nós sabemos na psicanálise o quanto o sofrimento ele é absorvido por nós, né? O quanto a gente ganha quando sofre, né? Os ganhos, entre aspas, né? Que são produzidos pelo sofrimento. Então, isso também é uma outra questão, né? Quer dizer, uma cultura profundamente religiosa é sempre uma cultura que valoriza demais o sofrimento, né? Enquanto que o prazer, a alegria, o riso é sempre, né, está sempre ali em segundo plano. E uma pessoa risonha demais, uma pessoa alegre demais, ela é suspeita, né? Algo não está bem, né? E tem vários ditados populares, né, que mostram isso, né? Uma formiga, quando quer morrer, cria asa, né? Então, pare de ficar, que é isso, que é que está acontecendo? Então, acho que a questão é complexa, né? Mas nós precisamos aproveitar né, o nosso tempo de vida. Agora, por outro lado, né, nós estamos expostos, todos nós, a essas tensões, né, que provocam
sofrimento, que provocam angústia, que nos tiram o sono, né? Então, isso é. Mas o que é que nós temos hoje à nossa disposição, que outras sociedades, outras culturas não tinham, como a gente tem? O que é que acompanha esse processo esse processo neoliberal e suas consequências psíquicas? Um grande processo de medicalização. Então, faz parte do empreendedor de si mesmo ele aprender também a se automedicar, a reconhecer os seus sintomas, né? A se tornar, no limite, de algum modo, o médico de si mesmo. É claro que existe uma série de medicamentos que são chamados os medicamentos controlados, né? Que você necessita de uma receita médica. Mas mesmo os antibióticos, né? Todos os lugares têm sempre o lugar onde os antibióticos são vendidos sem receita médica, por exemplo. Então, nós temos uma medicalização e nós temos uma relação com, com o sofrimento, que é pensar o sofrimento como se fosse dor. E aí eu estou fazendo uma diferença entre dor e sofrimento, que é uma diferença importante na língua alemã e na terminologia de Freud, e que também nós usamos essa diferença. Tá? Você fala, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor de barriga, eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali, né? Eu tô com dor na garganta, no ouvido, né? Mas você diz que você está sofrendo e você não sabe por quê. Eu acordei de um jeito hoje com um aperto no peito, que eu não sei por quê, né? Em geral, quando a gente sofre pela perda de uma pessoa querida, a gente sofre por o fim de um relacionamento amoroso, tá? Então, embora o sofrimento e a dor estejam relacionados, né? Entendeu? O processo de somatização. Lembrem, por exemplo, o que é que nos casos clínicos famosos de Freud, né, sobre as histéricas, né? O que é a histeria? A histeria é justamente a somatização do sofrimento psíquico. Então, e o que é o sofrimento psíquico? Né? Nesse caso, esse confronto com um desejo que insiste em retornar, um desejo proibido, um desejo que envergonha o sujeito, que torna o sujeito culpado, etc, etc. E assim vai. Entende? Então, esse é o problema. O problema é que na nossa sociedade medicalizada, nós queremos medicar o sofrimento, né? E para isso existem uma série de remédios, né? Uma série de remédios. Então, quer dizer, o problema é muito, muito grande, né? Talvez nós estejamos discutindo aqui algo para o qual uma solução não seja tão comum. Eric, você que está aí aberto você quer colocar alguma coisa, dizer alguma coisa? Boa noite para todos, boa noite, professor Hernandi. Só falando bem rapidamente, até porque desvia um pouco do tema, aquela pequena colocação que você chegou a falar. Quando se fala de fato de alternativas, esse foi a terminologia utilizada pela parte da medicina quando começou a falar das várias terapêuticas, formas medicinais que não eram a forma alopática convencional. É Inclusive, a daí, psicanálise era alternativa, né? Nesse sentido. sim, na época, não sei Na se poderia época, se né? chamar de alternativa, É. já que ela já fazia parte da medicina no primeiro momento.
mas sim. com certeza teve toda aquela repercussão. No caso, quando eles utilizaram isso, é que existiam muitas práticas tradicionais, muitas práticas Ah, que já existiam, só que não fazia parte da medicina. Foram hum, esse grupo inicialmente foi chamado das alternativas. Inclusive, foi posteriormente rotulado terapias alternativas como uma forma dela poder ser usado e posteriormente ser chamado de terapias complementares. É aí ok. que vai ter a inclusão no SUS, é aí que vai ter tudo. Agora, os praticantes propriamente dito, originalmente utilizavam esses termos? Não. Quem É, utilizava Tuiná. Quem utilizava Reiki, utilizava Reiki. Quem fazia parte do Ayurveda, era Ayurveda mesmo. Cada uma dessas práticas, ela tinha o seu uhum, próprio nome, ela tinha os seus próprios conceitos, ela tinha suas próprias visões. uhum, Inclusive, a grande maioria, não as mais recentes, que ela já nasce como terapêutica mesmo. A grande sim. maioria dessas práticas eram Aham, práticas que eu posso dizer sanativa, curativa, seja lá como eles preferirem chamar, mas que já têm uma origem relativamente grande e tradicional. certo. É verdade. É. Você faz lembrar, por exemplo, que eu venho de uma região da pagelância indígena, muito forte. Pronto, A onde gente era você citou batizado que na igreja. você tem a pagelância cabocla, você tem a É, pagelância que é riquíssima, é fantástica, você tem a pagelância indígena, que é outra coisa fascinante, com exato. uma questão de ervas, uma questão de ritos riquíssimos. E com certeza, a, com sua forma curativa de uma riqueza impressionante. Uhum, exatamente. Então isso. Muito boa a sua explicação, Eric. Muito obrigado. Eu é que Quem, te agradeço, professor Hernando. Elis, que está aí aberta, quer fazer alguma observação? Ah, Elis, Elis. É, acho que eu replico a pergunta assim, né? Que num mundo que coloca tanto desejo, né? E tantos desejos não nosso, parece que uma das alternativas é enfrentar, né? Enfrentar esse campo e alargar esse espaço do que não vai ser realizado, do que não pode ser realizado, de sustentar isso, de compreender um pouco o que é seu e o que o sistema vai colocando, mas ainda assim tão angustiante, né, no Isso, processo todo, assim, porque é isso, a gente tá nesse momento, né? Se entende, se olha, se discute, mas se vive ele ao mesmo tempo. exatamente, exatamente. É. Eu sempre faço, por exemplo, as observações a respeito assim muito do meu milieu, que é a universidade, uma universidade pública, uma universidade federal, onde eu trabalho há mais de 40 anos. Quer dizer, como você, nas suas aulas, você discute o neoliberalismo, você discute as consequências do neoliberalismo, você tem uma posição crítica, mas na sua relação, por exemplo, com os filhos, você é totalmente neoliberal. É ter um emprego, ter a carreira, não estudar na escola pública porque ela é muito ruim, ela não vai preparar para o Enem, ela não vai preparar bem, etc, 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 etc. Entendeu? Entende? Então, essa é o nosso paradoxo, né? Esse é o nosso grande paradoxo, né? Entendeu? Quer dizer, é claro, evidentemente, também, novamente, a gente não pode romantizar e achar que está tudo bem no ensino público. Não está. A gente sabe disso, né? Bom, mas, ao mesmo tempo, é muito impressionante como nós está tão subjetivado, né, essa ideia do atingir objetivos, preparar para a vida e, principalmente, ter sucesso, ter sucesso. Por exemplo, eu tive muitos alunos
principalmente na pós-graduação, porque eu também sou professor, tanto na pós-graduação da filosofia quanto na pós da psicologia, na pós da psicologia na linha de psicanálise, né? E quantas vezes eu tenho alunos que vêm da classe média para cima, que fazem um rodeio na vida, até chegar na filosofia, até chegar na psicologia, né? Por quê? Porque, bom, a filosofia não é nenhuma profissão nobre, né? Nenhum pai, nenhuma mãe deseja que seu filho estude filosofia. A psicologia, mais ou menos. Mas como é que as pessoas, né, jovens, rapazes e moças, rodeiam, começam a fazer o direito, né, e veem que vai ser uma frustração enorme, e aí vão para a psicologia. A mesma coisa. Ou às vezes fazem um curso de graduação que não gostariam de fazer, mas no mestrado, na pós-graduação, vão para a filosofia. Então, isso acontece muito. A questão da profissão, da escolha da profissão. E hoje, você tem N profissões, N. Na minha época, acho que tinham, no máximo, engenheiro, advogado, médico, dentista, professor, mais ou menos, né? Entendeu? Então, hoje em dia, você também tem uma infinidade de possibilidades e você vê os adolescentes perdidos, né? Para escolher, enfim, porque tem que escolher. Quanto mais se aproxima o Enem, mais tem essa dificuldade. Muitos, né? Então, a gente está assim, assim, um pouco nessa questão. Brisa, você quer dizer alguma coisa, Brisa? Não sei porque eu acho que quem está com a câmera aberta está querendo dizer alguma coisa. Não, Você... eu abri a câmera porque quando eu tô fazendo reunião, que eu tô falando alguma coisa, eu fico angustiada quando tá todo mundo com a câmera fechada. Aí eu me compadeço disso, eu falo, vou abrir a câmera, porque quando tá todo mundo com a câmera fechada, a pessoa fica falando por um monte de nome ali, aleatório, né? Aí Legal, te eu abri a agradeço. câmera Eu te pra. agradeço. Mas a gente já se acostuma, entendeu? É, a, a, a gente teve que se acostumar, né, dar aula na época da pandemia, né? E isso não vai acabar, né? Agora, a única coisa que eu não me acostumei, de fato, foi fazer análise, né, na online. Ah, meu Deus, não faço. Então, eu sou aspirante, né? Eu sou enfermeira de graduação, fiz pós em psicologia. Estudei também um pouquinho de antropologia filosófica e sou aspirante da psicanálise. Certo. Estou pensando em um projeto de mestrado e esse tema neoliberalismo, toda essa estrutura que você traz me interessa no sentido dos enfermeiros, né? Hoje eu penso em um trabalho Sim, voltado para os enfermeiros, para o cuidado, cuidar de quem cuida. exato. Eu vejo que esse tema de toda essa estrutura do capitalismo, não entendo muito, eu acabei perdendo o início que você deu a contextualização, mas eu vou pegar de novo para assistir. E justamente eu vejo que na enfermagem tem um caminho muito de subserviência, um caminho muito que hoje os profissionais estão adoecendo muito, tá? Tá uma situação muito complicada com a enfermagem. Eu queria ter esse olhar, e é claro que todo esse sistema que a gente está inserido tem Ah, um peso muito grande dentro dessa realidade, né? sim, você tem É, toda a razão. tem que chutar para o gol e correr para cabecear, e aí as pessoas ficam adoecidas, ficam ali. E você trouxe um termo que você trouxe assim a normalização do desejo. Eu queria entender o que que significa exatamente isso, assim, normalizar o desejo. Como que se dá isso? Porque isso eu fiquei na dúvida. E eu sou aspirante, tá? Certo. Me interesso do tema, gosto de refletir, gosto de pensar e eu acho que num futuro próximo aí eu vou entrar aí por esses meandros aí da psicanálise.
quer dizer, ótima pergunta que você faz. Veja só, quando a gente fala de norma, é importante que a gente tenha que ver a diferença e a relação entre a norma e a lei, né? Quando a gente fala de lei, de leis, a gente fala principalmente do domínio jurídico. E quando a gente fala de uma norma no sentido jurídico, é uma norma que orienta, de algum modo, a produção das leis, né? Que ela orienta, de algum modo, as leis, né? Então, a norma, portanto, ela, 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 ela também ela sofre, digamos assim, os efeitos das mudanças sociais, das mudanças culturais, né? Por exemplo, a norma da heteronormatividade, a norma do binarismo, né? Tá? Então, a norma do binarismo, a norma da heteronormatividade, ela produz um efeito muito grande, produzia ou produziu um efeito muito grande no campo das leis, né? Principalmente no caso do casamento, que é um contrato social, e, por exemplo, da questão dos bens, das heranças, etc., etc., né? Então, enquanto a norma social era exclusivamente heteronormativa, o que no Brasil não é mais, já faz mais de 10 anos, né? Isso regulava o desejo, normalizava o desejo, né? Então, não só hoje, mas principalmente nas gerações passadas, homens e mulheres que eram homossexuais casavam, tinham filhos, né? Entende? Então, o processo de normalização do desejo, ele atende tanto o aspecto social e cultural, mas também, né, ao aspecto científico ou dito biológico, etc., etc. Então, se você pegar, por exemplo, o conceito de instinto sexual, que surge no século XIX. Esse conceito de instinto sexual, ele é importante porque ele demarcava a diferença entre o normal e o patológico, a saúde e a doença, né? E o conceito de instinto sexual, que é um conceito pretensamente científico e biológico, ele atendia às regras sociais e culturais, incluindo da religião, da heteronormatividade, de que só existem dois sexos, né? Que Deus criou o homem para a mulher e vice-versa. Ora, mas como sempre existiram as dissidências, que nós chamamos hoje das dissidências de gênero, elas sempre existiram na história vamos falar do Ocidente, né? Mas em qualquer cultura, hoje a gente sabe. A gente passou durante anos achando que não existia homossexualismo entre os indígenas. E agora tem um garoto indígena, gay, que faz o maior sucesso é, na, na, no Instagram, entendeu? Maior sucesso no Instagram. Então veja, é, o processo de normalização é justamente o processo de ajuste do desejo às expectativas sociais e culturais, às expectativas religiosas, às expectativas dos valores da cultura, né? Ou seja, é nesse sentido, então, que nós podemos hoje falar de vários processos de normalização. Ora, processos que são processos visíveis e profundamente violentos, e ora, processos que são mais sutis, mas que nem por isso deixam de ser processos violentos, né? Entende? Quer dizer, por exemplo, um processo extremamente violento, né, de normalização digamos, o espancamento, né?
dos filhos pelos pais, pelo pai, principalmente, né? Processos mais sutis, nem mesmo os violentos, exclusões de grupos religiosos por motivos religiosos, etc, etc, né? Então, esses processos de normalização, eles se justificam e se legitimam o quê? Quais são as razões que, em geral, são dadas no caso da cultura brasileira? Razões religiosas, elas são muito importantes, né? Ou seja, se invocam todos os versículos da Bíblia de condenação, né? De qualquer relação que não seja a relação homem-mulher, né? E o discurso biologizante e muitas vezes o médico psiquiatra. E também, dependendo da psicologia, né? Também vindo da própria psicologia. Apesar de nós conhecermos que existe toda uma legislação do Conselho Federal de Psicologia, contrário. Então, processos de normalização explícitos são todas essas terapias de cura gay, por exemplo, que não desapareceram, né? Embora sejam eticamente condenadas, né, pelo Conselho Federal de Psicologia. Entende? Então, nesse sentido de normalizar, que tem a ver também com o sentido de curar, de curar. O Instagram está cheio, né? Está cheio de depoimentos, principalmente de homens, né? Que se tornam, por exemplo, pastores numa igreja pentecostal, que dão testemunhos da cura gay, etc, etc, né? Então, esses dispositivos, eles estão presentes, eles estão atuando. E quando é que isso se reflete, por exemplo, no mercado de trabalho, o que implica na sobrevivência dessas pessoas, né? É se, num processo seletivo, num processo de admissão, numa entrevista para o trabalho, por exemplo, em vários, digamos assim, em vários trabalhos, em várias ocupações, por mais que aquele candidato, aquela candidata tenha um excelente currículo, coisa do tipo, ele pode não ser aprovado pela sua performance muito efeminada, no caso de um rapaz, pela sua performance muito masculina, no caso de uma mulher. Isso acontece com muita frequência, né? Acontece com muita frequência, entende? Então, então nesse sentido, entende? Nesse sentido que também para você competir no mercado de trabalho, você tem que se normalizar, né? É a famosa questão da aparência, né? Então a gente vê recentemente na televisão a menina que foi demitida porque se recusou a ir com seu cabelo afro, né? Então, tem todas essas questões, né? Agora, é claro que esse processo de normalização, eu repito, ele é legitimado. Ele é legitimado por esses discursos, pelo discurso religioso, pelo discurso científico, ou dito científico, e pelos valores da cultura, né? Que, no caso das dissidências de gênero, são valores, em princípio, heteronormativos, binários, etc. Agora, o Brasil é o país dos paradoxos e dos contrastes, né? Porque muito antes, por exemplo, de países europeus que a gente acha que são super desenvolvidos, né? Como a França e a Alemanha, o Brasil foi muito anterior. Por exemplo, no casamento entre pessoas do mesmo sexo, né?
muito antes da França, muito antes da Alemanha. Até pouco tempo, tanto na França quanto na Alemanha, é, a, a homossexualidade era um crime. No Brasil é tudo escondido, né? O racismo nunca foi, até pouco tempo, nunca foi um crime, né, no Brasil. Então, isso era uma forma de dizer que no Brasil não tinha racismo porque não havia crime. Não era um crime. Enquanto que a gente sabe que o racismo está presente a todo momento. A mesma coisa em relação não só à homossexualidade, digamos assim, às dissidências de gênero, que também não eram consideradas como crime, embora pudessem ser enquadradas no atentado à moral e aos bons costumes. Mas na França, na Alemanha, era crime. Na França, até a década de 80, era crime. Na Alemanha, até na década de 90, era crime. Então, esse é o que eu estou chamando aqui do processo de normalização. E a grande questão é justamente saber, né, até que ponto os processos, enfim, até que ponto práticas clínicas não, que se dizem críticas, ou até que ponto a própria psicanálise, dependendo de como ela é pensada, utilizada e praticada, ela também está aí, enfim. Embora digamos, essa questão está sendo aos poucos, não é fácil, né, enfrentada pela própria psicanálise. Ok, pessoas? Então, se não tiver mais nenhuma observação, Brisa, eu atendi um pouco a sua expectativa? Um pouquinho. Se não, Bastante. Obrigada. se não houver nenhuma observação mais, então eu posso dar por encerrado esse nosso encontro. Pode ser? Tá? Então, eu agradeço bastante a presença de vocês aqui. Nós temos outras atividades eh, desse grupo. Eu tenho um grupo de estudos, né, que funciona 2 vezes por mês. É um grupo basicamente de leitura de textos psicanalíticos, né, especialmente de Freud, por enquanto. E é isso, gente. Então, agradeço a presença de vocês e é sempre uma satisfação para mim poder, enfim, conversar sobre questões que são nossas, né? Porque são questões contemporâneas, tá bom? Um grande abraço e até uma próxima oportunidade, tá ok? Tchau.